Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Eletrônica Digital. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da álgebra de Boolean. Vamos lá? Bom pessoal, então aqui nós vamos falar um pouquinho hoje da álgebra de Boolean, como eu já disse. E como é que essa álgebra de Boolean funciona? A álgebra de Boolean ela é uma álgebra semelhante à álgebra que nós já estamos acostumados a trabalhar, lá do ensino médio e tudo. Com a diferença de que nessa álgebra, os valores que vão ser considerados são exatamente os zeros e os uns. Está aqui, olha. Que foi o que a gente já vem falando nas aulas passadas a respeito do binário e tal. Como é que essas variáveis booleanas são representadas? Essas variáveis são representadas através de letras maiúsculas. Está aqui, olha, A, B, C, D, E, por aí vai. E a notação das funções que se dão é essa notação aqui, olha, f de a, b, c, d. A gente vai ver com calma como é que se dá essa formação das funções dentro da álgebra de Boolean. Então, a álgebra de Boolean ela funciona com base em operadores. E a gente tem dois operadores que são fundamentais para a gente compreender a álgebra de Boolean, que é o operador e, que a gente também vai chamar de AND, e o operador OR, que a gente vai chamar também de OR. Então, tanto faz você falar AND ou OR, tanto faz. Esse operador AND, ele vai sempre nos dar uma ideia de multiplicação, ok? Enquanto que o operador OR, ele vai nos dar uma ideia de soma, certo? Essa vai ser a diferença principal entre um e outro quando nós começarmos a fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, nós vamos formar funções. Essas funções elas vão se dar em cima dos zeros e dos uns e os operadores vão ser AND e OR. Então, a nossa primeira função aqui é uma função bem interessante, que é essa função que a gente chama de função NOT. Essa função NOT ela é uma função de negação. Como assim função de negação? Entendam que a partir de agora nós vamos conversar baseados em três pontos fundamentais, que são entrada, processamento e saída. Então, entrada é tudo que eu lanço no sistema, o processamento é o que vai processar essa entrada, o nome já diz tudo, e a saída é o que vai ser resultado da função dessa entrada e do processamento. Então, aqui olha, a gente tem o A, e esse A ele assume dois valores, ó. Ele assume o valor 0 e assume o valor 1. Na função NOT, como o próprio nome já diz, é uma função de negação, uma função não. Quando a entrada for 0, ou seja, for uma entrada em nível baixo, a gente vai usar esse termo, a saída vai ser nível alto, ou seja, vai ser 1. E quando a entrada for 1, a saída vai ser 0. Esse aqui é o símbolo que representa a porta NOT. É muito importante que a gente se lembre desse desenho, pessoal. Esse desenho aqui que parece um pouquinho com um diodo, que é um triângulo com uma bolinha aqui no final, ele é a representação da porta NOT. Então, se eu tiver aqui uma entrada A com valor 0, a saída Y é 1. Se eu tiver uma entrada A com valor 1, a saída é 0. Entendam sempre, quando eu estiver falando 0, 1, entendam como sinais de tensão, tudo bem? Então, se a gente está pensando em um sinal com tensão contínua, entendam o 0 como sendo 0 volts e o 1 como sendo 5 volts ou 12 volts. Mas o 0 é uma representação de sinal nulo e o 1 é uma representação de um sinal válido. Ou seja, o 5, ou o 12, ou o 24, por aí vai, se a gente estiver falando em tensão contínua. Ok? Então, esse é o objetivo da função NOT, é negar a entrada na saída. Próxima função que nós temos aqui é a função OR, que é aquela função que eu falei para vocês que ela nos dá uma ideia de soma. Então, como ela dá uma ideia de soma, uma coisa precisa sempre ser somada a outra coisa.
Então, diferente da porta NOT, que eu só tinha uma entrada e uma saída, na função OR, nós vamos passar a ter no mínimo duas entradas, exatamente por conta dessa ideia de soma. Eu não tenho como somar uma única coisa, não, preciso somar uma com outra. Então aqui, olha, a gente tem aqui uma tabela, e essa tabela, vocês vão lembrar lá das somas de binários que nós fizemos, e vocês vão ver aqui que a gente tem aqui, olha, o 0, o 1, o 2 e o 3, certo? É a sequência binária formada com base nos números decimais, 0, 1, 2, 3. O que é importante salientar, pessoal, essa tabela que vocês estão vendo aqui, certo? Assim como as outras tabelas que vocês vão ver a partir de agora, elas recebem um nome. E qual o nome dessas tabelas? O nome dessas tabelas é tabela verdade. Tabela verdade. Então, sempre que nós nos referirmos agora a essas tabelas aqui, nós vamos estar usando o termo tabela verdade. Então, a tabela verdade da função OR, ela é uma tabela que, como vocês podem perceber, ela se dá em função de uma soma. Então, se eu tenho dois níveis baixos, ou seja, se eu tenho dois zeros, a minha saída também vai ser zero. Por quê? 0 ou 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Entendam o mais atuando aqui. 0 mais 0 é 0. 0 ou 1. A gente vai ler assim, função OR. 0 ou 1 é 1. Aí, mesma ideia. 0 mais 1 é 1. Então, eu vou ter um nível alto aqui na saída. 1 mais 0 é 1. Eu tenho aqui outro nível alto na saída. E 1 mais 1 vai ser 1 também, né? Eu não tenho como representar o 2 aqui, certo? É uma saída. A saída só vai assumir dois valores, ou 0 ou 1. Então, 1 mais 1 é maior do que 1, vai ficar valendo aqui 1. Então, essa é a tabela verdade da função OR. Lembra, pessoal, que essa tabela é uma tabela aqui, olha, para duas entradas, A e B. Fábio, então isso daqui podia ter mais entradas? Claro, podia ter 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas. E aí o que era que você ia fazer? Você ia montar a tabela em função dessa quantidade de entradas, certo? E aí como é que você ia montar essa tabela? Fazendo aquela contagem binária que a gente já está acostumado a fazer, ok? Esse aqui é o símbolo que representa a função OR, é essa espécie de triângulo arredondado aqui, tanto nessa extremidade como nas laterais. Então, não esqueçam do símbolo, porque a gente, quando estiver montando os circuitos, nós vamos trabalhar utilizando essa simbologia. Aqui nós temos a função AND. A função AND, diferente da função OR, ela é uma função que ela não funciona com base na soma, ela funciona com base na multiplicação. Então, sempre que a gente tiver um nível baixo aqui na entrada, a minha saída, representada aqui pela letra Y, ela também vai ser nível baixo. Lembra que eu falei? AND e. Tanto faz você ler AND como você lê E, tá certo? Aqui está a simbologia. Vejam que essa linha da lateral é reta. E aqui na ponta nós temos esse formato circular. Essa aqui é a simbologia da porta AND, certo? Vejam a diferença dela para a porta OR. Aqui a gente já tem a NOR. A NOR ela vai ser uma mistura da NOT com a OR. Ou seja, a saída que nós tínhamos antes lá na porta OR, ela agora vai estar toda invertida. Certo? Vejam aqui, olha. 0, NOR 0. Vai ser quanto? Vai ser 1. Por quê? 0 ou 0, que eu dizia que era 0, agora a saída está invertida. Está aqui, é 1. Se vocês voltarem
e observarem a tabela verdade da porta OR, vocês vão ver que as minhas saídas aqui representadas pela letra Y estão todas invertidas. Então, aqui a gente tem a simbologia. É a mesma simbologia da porta OR, só que com a bolinha na ponta, que está representando essa negação. Então, porta NOR é porta OR com a saída negada. Essa linha que a gente usa para representar a função NOR, a gente também chama essa linha aqui de barrado. Então, eu posso ler a NOR como sendo A, OR, B, barrados, negados, certo? Então, negado e barrado vai ser a mesma coisa. Aqui nós temos a NAND, é a mesma ideia da NOR, só que agora é uma negação na AND. Então, aquela porta AND que antes nós tínhamos a ideia de multiplicação, onde sempre que existia um zero aqui na entrada, a saída era zero, agora vai ser toda invertida, pessoal. Sempre que existir um zero aqui na entrada, a saída vai ser 1. E quando todas as entradas forem 1, a saída vai ser 0. Okay? Então, a gente tem aqui o símbolo da porta NAND. É o mesmo símbolo da AND com a bolinha aqui na extremidade, representando a negação. A ideia da simbologia da função é a mesma, ok? Da ideia anterior da NOR. A gente tem aqui o A, AND, B, barrados, ou seja, é o A, AND, B, negados, o inverso. Então, pessoal, para a gente entender melhor como é que funcionam os nossos circuitos, a gente vai ter o nosso primeiro circuito aqui de exemplo, que é uma mistura de porta AND com porta OR. E aí a gente vai montar a nossa primeira tabela verdade para a gente entender como é que os circuitos vão ser compostos, ok? Então vamos lá. Quem são as nossas entradas? As nossas entradas, elas são representadas aqui, ó, pela letra A, pela letra B e pela letra C. E quem são as nossas saídas? Eu coloquei aqui uma saída S1, que é a saída dessa porta AND aqui, da mistura do A com o B. E coloquei uma saída S, que ela vai ser função de S1 com C, é o que entra nela. Então, o que entra nessa porta O é a saída aqui da AND, né? E o C. Como é que a gente monta essa tabela, pessoal? A gente monta essa tabela baseado naquela contagem binária que a gente já aprendeu a fazer. Então vamos lá, vamos montar aqui. Tenho A, B, C. São minhas entradas. E a minha saída aqui, olha, minha saída é S. Tudo bem? Então vamos lá. A tabela é montada em função da contagem binária. Então, 0, que é 0, 0, 0. 1, 2. Estão entendendo aí, pessoal, a sequência? 3, 4, 5, 6 e o 7. Pronto, a gente tem aqui a nossa tabela verdade montada. E as saídas vão ser em função de quê? As saídas vão ser em função das entradas, foi o que a gente comentou. Então vamos lá. Quem vai ser S? Poxa, ficou complicado. Então, pessoal, o A vezes B, ele dá a ideia da multiplicação. E A vezes B ou C, eu tenho a ideia da multiplicação e tenho a ideia da soma juntos. Então, vamos fazer esse cálculo para a gente ver como é que fica a nossa saída, não é isso? Então, vamos lá. A vezes B, aqui, olha. 0 vezes 0 é o 0. Mais o C, que também é 0, vai dar 0. Estão entendendo como é o cálculo? Então, A vezes B. 0 vezes 0, 0.
mais 1, tá aqui, olha, eu estou usando isso daqui, o S, certo? Tá aqui, S é A vezes B mais C. Então, 0 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Aqui, 0 vezes 1, 0, mais 0, 0. 0 vezes 1, 0, mais 1 é 1. 1 vezes 0, 0, mais 0, 0. 1 vezes 0, 0, mais 1, 1. 1 vezes 1 é 1, mais 0, 1. E 1 vezes 1 é 1, mais 1, no caso, tudo 1 é 1. Então, aqui nós acabamos, pessoal, de representar a nossa primeira saída em função das entradas. Fábio, o que isso significa? Se eu tivesse um circuito digital com as portas lógicas montadas, A fosse um botão, B fosse outro botão, C outro botão e S fosse um LED, quando eu ligasse o botão C, o LED acendia. Aqui, olha, quando eu ligar B e C, o LED também acende. Quando eu ligar só A, o LED não acende. Vocês estão compreendendo a ideia como é? O S é a saída representativa. O A, o B e o C são as entradas. Entradas são quem, pessoal? Entradas são botões, entradas são sensores. Entrada é tudo que vai receber o sinal para o sinal ser processado. Saída é o quê? Saída é tudo que vai expressar o que foi processado pela essa entrada, ou seja, é o que vai te mostrar o que está acontecendo. Então esse S pode ser um LED, pode ser um motor, pode ser qualquer coisa que vai reagir àquela sua entrada. Tudo bem? Então, pessoal, nós encerramos mais essa aula de eletrônica digital. Hoje nós conceituamos a álgebra de Boole e mostramos para vocês os conceitos de portas lógicas e como trabalhar com uma tabela verdade de 3 variáveis. Nós até resolvemos o nosso primeiro circuito. Espero que vocês tenham conseguido compreender, que a aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Deixo aqui meu abraço e até a próxima aula.